vocês. Então, eu vou tentar fazer isso, na verdade, eu vou chegar então, eu tô tentando chegar na minha filha, sabe por quê? Porque a minha já acabou as cores. Então, a minha mãe vai comprar, então eu vou precisar daquela cena, mas eu vou gastar. Mas só que... Eu vou dar pra vocês, pra vocês. Mas só que... Eu vou mostrar pra vocês, vou deixar eu tomar a coletinha aqui, ó. Essa. Eu tô olhando pra vocês, eu vou mostrar pra vocês, vem cá. Vem cá, Alice. Ela tá pintada, mas eu vou mostrar. Amanhã, tá de noite, quando a gente volta da escola, a gente vai pintar. A gente vai mostrar cada coisa que a gente já pintou. Gente, vamos vídeo aqui. Eu tô pensando, eu tô assistindo também. Já pintei, agora vou botar as mãozinhas. Pintei as mãos e vou mostrar pra vocês. Pera. Vou botar melhor, eu quero beber na moto. Deixa eu botar pra aqui. Não, é. Tô fazendo aqui, só pra pegar, já indo na patinha. Caraca, não lembro. Tá achando graça nas cicatrizes do caído?